Bom dia, Adriano. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Cauã, Adriano. Hoje nós temos uma turma aqui masculina. Cadê? Só tem menino. E aí? Estão me ouvindo? Bom dia, Adriano. Joga no grupo lá. Fala, bora, pessoal, para a aula. Tá bom, Adriano. Beleza. Júlia Elencar, bom dia.
Bom dia, dona Júlia. Joga no grupo lá do WhatsApp. Fala, galera, cadê vocês? Teu poder. Tá chegando o pessoal aí. Kaique, seja bem-vindo. Muito bom dia, Kaique. Sexta-feira dá uma preguicinha, né? Vocês. Bom dia, pessoal que está entrando. Professora, desculpa a demora, minha internet estava ruim. Tudo bem, viu? Tava te esperando aí, ó. Bem, tava dando um tempinho que eu falei, pode ser, né? Que hoje é a nossa segunda aula de produção textual, horário novo, pode ser que alguém tenha se Professora, o confundido. problema é que a escola não mandou um cronograma novo, entendeu? Ainda é o antigo. Então, essa aula e é aqui que acontece, fica no disse ou não disse. Diz que ia ter aula, entendeu? Fica falando, Hum, a aula vai ser tal dia, mas nunca tem no cronograma, porque ainda não mandaram outro, acho que nem vão mandar. de repente vão mandaram só o link, né? Só dizendo o horário, né? Porque o link é o mesmo, né? Não, avisaram na aula que a Lilian foi embora. Falaram assim, ó, avisa que a aula agora vai ser na sexta-feira de Azul. manhã. Tanto que na primeira eu até não acho que não vim, porque eu não sabia, ninguém sabia direito. Mas agora, aí bota lá no grupo. Sexta-feira às 8. Nós vamos Professora, começar. posso fazer uma pergunta Oi. sobre o trabalho? Faça fazer pergunta. Sobre escrever uma matéria e tal. É, a senhora já colocou no Eclair esse negócio pra gente jogar? Já eu coloquei na aula da semana. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o e-class. Eu coloquei semana passada. Acho que foi na aula de terça-feira. Deixa eu ver. Na aula de terça-feira, tá escrito assim: terça-feira, dia. Terça não, perdão, quinta-feira, dia 3. Orientações para a realização da atividade avaliativa, redação. Aí lá tem um videozinho meu explicando e você pode postar lá. Vocês não sabem o que eu. É porque vocês não entram assim que. Não assistem a aula É, assim que eu professora, dá coloco. preguiça. Mas você não sabe o que eu fiz.
Eu gravei um vídeo teste aqui em casa, só para saber se ia dar certo o que eu queria fazer. E, tipo assim, descaracterizada, meus filhos passando atrás, um monte de brinquedo atrás de mim. Aí eu, teste, vídeo teste, não sei o que, tal, nananana. Aí fiz as coisas aqui. Aí ficou lá no computador. E ao invés de eu colocar o vídeo que eu gravei de aula, eu mandei esse vídeo sem querer. E não vi. Eu fui ver ontem isso. Ainda bem que eu vi que lá só tinha uns 2 alunos, eu acho que tinha. Eu tirei o vídeo e falei, meu Deus do céu, o que esse vídeo está fazendo aqui? Aí eu botei o videozinho lá explicando como é que tem que fazer o trabalho e tal, direitinho. Bem, vamos assistir uma meditação agora. Não é essa, mas é uma para refletir, de reflexão. Deixa eu abrir aqui. Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é O Sorriso de Deus, e o texto bíblico está lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 11, que diz o seguinte: Seja sábio, meu filho, e então eu serei feliz. Carol precisava tirar uma baita nota na prova. Tinha se preparado, tinha estudado, estava bem por dentro do conteúdo e na hora da prova estava indo bem. O detalhe é que tinha 2 questões que ela não estava indo tão bem assim. O Lucas, que era o cara que estava meio do lado ali dela, percebeu e de repente deu uma cutucada assim: Ei, Carol, você precisa de cola? Você falou, hein? Cola? Então, naquele momento ela ficou extremamente tentada. Pego a cola que ele tá dando para poder tirar a nota máxima que eu preciso, ou então eu tento do meu jeito e mesmo assim eu posso errar e vai dar ruim. Ih, rapaz. Eu acho que todo mundo já passou por esse dilema e um segredo para você. Eu acho que você vai continuar passando por esse dilema em todas as provas. Você tá falando sério? Isso é importante entender. Todos nós também temos a mesma luta, ou lutas muito semelhantes. O coração da Carol disparou e ela não sabia o que fazer. De repente ela lembrou desse verso que a gente leu hoje. Vamos lembrar? O autor diz o seguinte, que precisamos ser sábios e então traremos alegria a Deus. O maior sorriso e a maior alegria não é acertar tudo na prova ou não, mas é saber fazer as melhores escolhas. Carol, naquele momento, escolheu fazer as melhores escolhas. E sabe de uma coisa? Para nós que estamos acompanhando a meditação, se torna irrelevante a nota que ela tirou, porque o que é realmente relevante é a maneira com que ela se posicionou e depois como saiu da prova. Ao invés de sair cabisbaixa porque não tinha certeza de como tinha feito aquelas 2 questões, ela saiu feliz da vida, com um sorriso no rosto, porque sabia que Deus estava feliz com a atitude dela. I'm God. Que ela foi sábia, ela foi correta e foi coerente com aquilo que ela vive. Entende o seguinte, as boas escolhas alegram o coração de Deus. Ora comigo? Senhor, de maneira muito simples, a gente passa por várias tentações semelhantes na vida. E o que queremos pedir hoje é que o Senhor nos ajude a sermos sábios, que o Senhor nos ajude a tomarmos as melhores decisões e tornarmos o seu coração alegre. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Viram aí, né? Qual Júlia ou Yasmin? Júlia Cordeiro. Caramba. Acho que o vô do Carlos também morreu, né? Morreu? Morreu. O vô do Carlos Márcio morreu. De Covid, eu acho. Vi a mensagem lá no grupo pra gente orar por vocês, né? E sempre que tem notícias assim da família de vocês chegam, né? A gente
para orar, né, por vocês. E essa semana a gente orou, já tinha orado já pelos alunos e a gente recebeu a notícia lá que o vô do Carlos tinha morrido. Por isso até ele nem entrou na aula essa semana, né? Acho que é o pai. Oi? Mó tempo já que ele não entra. Na semana passada ele entrou nas minhas aulas. Ele só fica quieto, né? Não fala nada, fica quieto lá, mas ele entra. Mas essa semana, acho que foi a mãe dele que mandou notícia. Aí depois, quando vocês puderem, falem com ele lá, que dizem que ele não ficou muito legal, não. Também. É muito triste, né, gente? A vida não é fácil. Mas há uma esperança. Uma esperança. Esperança de dias melhores. O futuro está nas mãos de vocês aí. Vocês viram aí a meditação, né? Falando sobre fazer boas escolhas, né? Tomar as decisões corretas. E essa coisa de cola aí, o 9º ano, né? Sabe bem como é que é, né? Não, gente? Especialista. Aí, mas Oi? o que você tá falando, não, professora? A gente não cola, não. Esse A é bom. gente estuda. Então, vocês são da mesma linha da Carol, lá da meditação, né, Cauã? Vocês estudam e não aceitam a cola. Isso aí. Que, na verdade, a gente faz essa ponte aí, porque é a realidade que vocês vivem, né? Essa questão de colar é uma questão de honestidade até com você mesma, né? Porque a avaliação é sua, não é do colega, né? Mas, enfim, vocês já sabem que não é legal, né? E só que eu quero chamar para a nossa vida do dia a dia, né? A gente saber fazer boas escolhas, tomar boas decisões e sermos honestos em tudo que a gente puder ser honesto, em tudo que tem que ser honesto, a gente precisa ser. É nossa obrigação. E depois a gente não pode aí cobrar dos nossos governantes a honestidade se a gente não é honesto, né? Porque a gente se propõe a ser melhor a cada dia e fazer a diferença também, né? Na vida das pessoas, na vida da nossa comunidade, que vocês sejam luzes aí, né? Na vida de todos. E entendam que vocês importam e vocês podem fazer sim a diferença. Tá? A partir do momento que vocês decidem fazer boas escolhas e fazer o bem aí a quem está ao seu redor, quem está ao seu alcance. É isso aí, gente. Só para a gente pensar e refletir um pouquinho, tá bom? Vamos para a nossa aula. Aqui, eu coloquei uma aulinha lá na terça-feira agora, tá? Coloquei uma aula explicando o conteúdo do livro. E já postei lá terça-feira, tá, gente? Eu expliquei o conteúdo do livro na página 107 até a 110, tá? Eu expliquei o conteúdo falando sobre ironia e interpretação. Então, vou passar rapidamente aqui para a gente poder falar. E eu gravei o vídeo, coloquei lá, já falei as páginas das atividades que vocês precisam fazer, né? Semana passada eu falei que era para vocês fazerem esse aqui, né? O 105, 106, não foi? Para vocês preencherem aí, nós falamos, né, lemos o texto Crônica em Linha Reta, esse daqui a gente já tinha até lido esse texto, a gente já viu como é que funciona, né? Que o Renato, o autor aqui, Renato, ele faz uma crítica usando a ironia, usou a intertextualidade, e ele faz uma crítica dessa vida virtual aí que o pessoal leva, né? Onde tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E aqui na página 105, 106, vocês vão responder, tá? Sobre as questões do texto, ok? A 107 é a mesma coisa. Só que chega aqui na 107, nós vamos ver esse nome aqui, olha. Ironia. O que é ironia? Eu até abri o vídeo falando assim, cortou o cabelo? Não, tirei para lavar.
né? Olha só, né? Tem a ironia aí que a gente percebe ela sendo usada no dia a dia, às vezes com um tom mais, né, um tom mais agressivo, às vezes, a maioria das vezes, num tom de humor, né? E aqui você vai perceber que a ironia é um recurso que o autor utiliza para trazer esse tom de humor e trazer a reflexão no texto dele. Aqui, olha, figura de linguagem que usa o sentido oposto do que se quer dizer. Opa, oposto ao que se quer dizer. Não vamos confundir com antítese, que são palavras diferentes, né? Ideias opostas na mesma frase, ali, tipo, a vida e a morte, né? O quente e o frio, que nós estudamos ano passado. Não vamos confundir isso. A ironia, você diz uma coisa querendo dizer outra. Alguém poderia dizer a mim aí uma ironia? Quem poderia dizer? Vamos lá, pessoal. Quem poderia me dizer aí uma ironia? Ironia do destino. Vocês são bons nisso? Ai, professora, eu não sei não. Não? Não, eu tenho na minha Esqueci, deu cabeça. branco em todas. Aqui na aula de terça-feira eu coloquei aqui, olha, no dia 8, né? Aí agora, olha isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha só. Ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Viu? Olha só, a ironia. Falou uma coisa querendo dizer outra. Né? Falou alguma coisa para alguém que chegou atrasado. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Sarcasmo. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Deboche. Ih, lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Viram aí? Sentiram a diferença? Tá? Sarcasmo e deboche, a gente não usa muito nas nossas construções do texto. O pessoal usa muito na questão do humor, né? No humor, assim, esse humor estilo Porta dos Fundos, né? Esse pessoal aí da internet, né, que gosta de fazer paródia, enfim, eles usam muito o sarcasmo e o deboche. Mas, por exemplo, no texto do Crônica em Linha Reta, onde o autor começa a falar ali que nunca viu na rede social ninguém com uma espinha, ninguém devendo, ninguém sofrendo por amor, e etc. e tal, ele está usando de ironia em alguns detalhes, em alguns momentos. Aí por que ele faz isso? Para levar o leitor a uma reflexão, né, que é uma crônica reflexiva também, aí o leitor vai pensar assim, cara, claro que não é. É claro que claro que acontece isso, mas ele está sendo o quê? Irônico, né? Ele está sendo irônico. Tipo, chegar em casa, meu marido chega em casa e eu terminei de limpar ali o chão da entrada da casa, passei um pano, botei um tapete. E aí eu falo com ele assim, vê se você vê se você não suja o chão com esse pezinho limpo seu não, tá? Aí quando eu falo esse pezinho limpo, o que eu quero dizer? Que ele veio com o pé sujo da rua, não tirou o sapato, né? E vai entrar em casa. E eu não falei isso. Né? Eu falei o quê? Eu fui irônica, né? Enfim, então, esse é um recurso que os nossos, né, você como leitor e como construtor aí de texto, desenvolvedor de texto, quem desenvolve um texto, você pode saber usar, que você vai ter aí uma ótima ferramenta nas mãos. E uma coisa interessante também, é importante saber, que muitas vezes, né, é importante a gente dominar, ter conhecimento do assunto tratado no texto, para a gente poder entender as relações que estabelece essa ironia, né? E também a questão da intertextualidade que nós já vimos
numa aula de gramática mesmo, tá? Então, aqui, entenderam aí o que é ironia, né? Sentido oposto do que se quer dizer. Tá? Aí, quando a gente entra aqui na página 108, ele vem trazendo a questão da interpretação textual. Você entender a ironia dentro desse texto é muito importante. Volta a bater na tecla aqui, né, para vocês. A leitura, né, uma boa leitura feita com uma boa interpretação, você lê, entender aquilo que está sendo lido, não só ler um amontoado de palavras e você não entender nada. Leu e pronto, acabou, mas não entendi bulhufas. E aí? Não serviu de nada, né? Porque o mais importante é você entender a mensagem que ali está. Então, a ironia é também um fator muito importante. As pessoas que não entendem ironia, eu não sei se vocês já conviveram com gente assim, gente que não entende a piada. Você fala um negócio, a pessoa leva tudo ao pé da letra, né? A pessoa é muito literal, né? Aí, a ironia para essas pessoas não serve. Elas não vão entender. Então, você vai perder seu tempo elaborando, falando, usando, sendo irônico, e a pessoa não vai entender. Então, é importante que você tenha relacionamento, né? Que você tenha intimidade com o texto, com o conteúdo ali exposto, para que você possa entender também o uso da ironia ali. Então, olha só, aqui no centro, ele fala aqui que na Crônica em Linha Reta é uma crítica ao exibicionismo no Facebook. No entanto, como podemos afirmar isso se a crônica está repleta de declarações positivas e elogios? Olha só, veja bem, ele começa a falar, né? Que no Facebook só tem pessoas, né, lindas, que não tem ninguém que deve, e etc. e tal. Como que a gente percebe? Aí aqui vem trazendo duas maneiras, olha. Que o cronista supõe que o leitor esteja ciente de que as pessoas omitem os defeitos e falhas nas redes sociais. Então, todo mundo tem ciência disso? Beleza, então todo mundo sabe disso, né? Aí você já entende que aquilo é uma ironia. E aqui, olha só, que a mensagem é contrária à verdadeira opinião dele. Então, quando você lê lá a crônica, você já vai entender que aquilo é uma ironia. Na textualização da crônica, estão presentes algumas marcas da língua que desencadeiam, né, ideias opostas àquela que está escrita. Essas marcas, né, são a ironia. São as marcas, são a ironia. Você percebe lá quando ele cita alguns fatos, como quando ele usa o advérbio nunca, indicando uma ideia absoluta, né, em nunca um amigo virtual deu um calote. Esse nunca generalizou, né? Nunca. A gente não pode falar isso, né? Então, aqui tem uma marca de ironia. Na letra B também a gente encontra isso. Ninguém, olha, indicando o impossível na vida real, hein? Ninguém mentiu, ninguém foi ingênuo. Também é uma ironia, uma marca ali que está presente, que você consegue entender que isso é uma ideia oposta daquilo que ele pensa. E a letra D, a pergunta retórica, quando ele diz onde há gente nesta tela iluminada? Aí ele faz essa pergunta aí, também trazendo um tom de ironia, né? Onde há gente nessa tela iluminada? Então, vocês aí vão, a partir dessa ideia que a gente já leu, vocês vão responder aquelas páginas que eu já pedi, e a gente vai ver um pouquinho mais da ironia aqui e um pouquinho de intertextualidade. Tá? Isso aqui, gente, é um conteúdo muito importante, um conteúdo que cai muito em concursos, em vestibulares, em provas para ingressar no ensino médio, e também enriquecedor para a vida de vocês. Para quando vocês pegarem algum conteúdo para ler, alguma matéria, algum livro, vocês conseguirem entender, né, essa construção. A ironia ela é muito usada para tornar o leitor um crítico, tá? Tornar o leitor, não é só uma leitura saborosa, é uma leitura crítica para construir você aí, que está me ouvindo, né? Nono ano. Vocês criem o hábito de, ao lerem, já
começarem a fazer as críticas e as reflexões. Te levar a... O que é a crítica? Não é criticar apontando o dedo. A crítica é você construir o seu pensamento, o seu posicionamento em relação àquele assunto, né? Mas para você fazer isso, você precisa ter bagagem, você precisa ter conteúdo, conhecimento, né? Então, como que você constrói isso? Lendo jornal, lendo a revista, sites, até mesmo no Instagram, no Facebook, no Twitter, né, que você vai se inteirando ali sobre os assuntos, assistindo um jornal, um bom filme, né, lendo um bom livro, e aí não estando alheio, né, a tudo que está passando aí na vida e você está aí no seu mundinho, aí perdido, né? Então, é importante você começar a absorver conteúdo na sua vida aí, a criar bagagem, né, intelectual para você. Então, aí no vídeo lá da terça-feira, eu explico aqui esses passos aqui do que é a ironia. E tem uma parte aqui que diz aqui, olha, atacar fortemente uma ideia, apelar por meio do sarcasmo, também chamado de ironia agressiva. Tá? Esse daqui fecha tudo, né? Atacar fortemente uma ideia, né? Que é a função da ironia ali, muitas vezes é usada para isso, para defender uma ideia, para destacar, né? Para trazer ênfase. Deixa eu ver o que alguém está chamando no bate-papo. Nessa hora que não abre esse bate-papo aqui. Não abre. Daqui a pouco eu vejo. Professor, eu acho que nos livros de hoje em dia, assim, mais jovens, é onde mais se encontra isso. Trazendo essa crítica, né? Fazendo você pensar, refletir. Isso é muito importante. Não é só os livros de hoje em dia, não. É porque, como a linguagem é diferente, nós vamos ver isso agora, você percebe, como a linguagem é diferente, às vezes você não consegue entender. Mas, por exemplo, aqui, olha, na página 111, que é o que nós vamos fazer agora, vem aqui a questão da ironia e intertextualidade. Nós já estudamos a intertextualidade, né? O que é intertextualidade aí? Alguém lembra? Nossa, tá calor aqui. Ninguém quer falar? A intertextualidade é o diálogo entre os textos. Quando você percebe que tem citações dentro desse texto que se referem a outro texto, né? Podem ser explícitas ou implícitas, né? Bem de cara ou nas entrelinhas. Então, é um texto dentro do outro, né? É o que a gente costuma dizer aí, quando a gente está na faculdade, que diz assim, olha, o autor bebeu na fonte do fulano, né, do outro autor. Eu construí isso. Então, aqui, esse poema em linha reta é o poema que o Renato, lá na página 104, se inspirou, né, fez uso da intertextualidade e ele usou lá para construir a crônica dele em linha reta. Lá ele critica, né, a vida virtual, né, das pessoas ali, né? A vida virtual, perfeita, ele faz que as pessoas escondem, né? É uma crítica a esse mundo virtual que nós estamos vivendo de era de Facebook e Instagram. Veja bem que nesse poema aqui, tá aqui Álvaro Campos, que é o heterônimo, né, de Fernando Pessoa, que foi escrita assim, há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Olha só, presta bem atenção. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho.
Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Isso aqui quer dizer que ele não é elegante, né? Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado. Enxovalho, gente, está sendo chacota, críticas, né? Está sendo criticado, está sendo debochado dele, e ele fica calado. Tá ok, Raquel. Eu que tenho sido cômico, as criadas de hotel, quer dizer, as empregadas do hotel riem dele. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Olha aí, o que seria isso, hein, gente? O piscar de olhos dos moços de fretes. Ali, né, quando ele passa, a gente tem que entender essa questão aqui, olha. Quando ele passa pela rua, né, os moços de fretes, que seriam isso? Eu vou até pesquisar essa questão aqui, que eu não sei a fundo, mas eu vou dar uma olhada aqui. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Olha só, que ele fala lá do calote, lá na crônica, né? E eu, né? Eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, que alguém vai bater nele e ele se desvia, né? Ele não enfrenta. Para fora, agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo. O que significa isso, que não tenho par nisto tudo? Que ele está sozinho, está desacompanhado. Não tem ninguém, né, como ele. Ele sente que é só ele. É só ele que é ruim desse jeito aí. Desgraçado desse jeito, né? Todo mundo é perfeito. Toda a gente que conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Olha só, ele não conhece nenhum... Qual a palavra que eu ia falar? Ele não conhece... É normal. Nenhum fracassado. Ele só conhece gente que se deu bem, gente positiva na vida, que a gente cresceu, né? Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, olha aí, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Quer dizer, quem dera ele conhecer alguém que falasse para ele assim, na hora de apanhar, né, ao invés de, ele está falando aqui que ele só ouve gente falando que na hora da briga, isso bateu. E não correu. Ele queria ouvir alguém dizer a ele que alguém fugiu da briga. Uma covardia. Não são todos o ideal. E se os ouço e me falam. Se os ouços e me falam. São todos ideal se os ouços e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Olha só, ele, na época que não tinha internet, que não tinha redes sociais, que não tinha WhatsApp, que não tinha telefone, não tinha telefone, que não tinha nada disso, ele já fez uma crítica às pessoas da alta sociedade. Já era uma crítica às pessoas da alta sociedade. As pessoas que viviam ali engomadinhas, que sempre eram seguindo tudo direitinho, né? Tudo muito bonitinho, todo padrãozinho, tinha que ter nome e sobrenome, tinha que fazer os melhores casamentos, tinha que ter os melhores empregos, morar nos melhores bairros. E aí, gente? E aí? Parece com a crônica lá, né? Só mudou um pouco como posso dizer, mudou um pouco o ambiente, né? Gente, me apresenta ele, que ele vai parar de se sentir assim. É só representar. Olha aqui, o dinheiro que eu tenho nem honra. Que é seu amigo, pronto. Exato. Quando eu li, eu falei, cara, sou eu que estou falando isso aí. Tem dia que eu estou desse jeito. Então, olha só que interessante, gente.
ele fez uma crítica, ele usou de ironia, ele falou coisas que ele queria falar ao contrário, ele fez a ironia. E o Renato, quando criou a Crônica em Linha Reta, trazendo mais as coisas para o nosso, né, nosso tempo, aí ele fez a intertextualidade, que nós já estudamos, né, lá na aula de gramática. Vocês viram aí que existem alguns tipos de intertextualidade, já vimos até essa parte aqui, né? O que é paráfrase, paródia, alusão. Até indiquei a vocês assistirem esses filmes aqui para vocês entenderem os tipos né, a semelhança entre eles, né? E vimos também na nossa aula de gramática várias imagens que também trazem a intertextualidade, né? Nós vimos aí, lembra que eu mostrei imagens do hortifruti, propaganda lá, até que a gente fez da Samara do Poço, lá do orelhão, né? Foi bem legal, a gente já fez esse. Tá ok, Adriano? Tô lendo aqui. Então, olha que interessante. O autor, o Renato, ainda, além de usar da ironia, ele ainda usou a intertextualidade e ficou um texto incrível. Eu queria só falar com vocês aqui uma questão que eu queria comentar. Cadê? Cadê a questão que eu queria comentar? Ai, gente. Aqui, acho que aqui. Peraí. Não, não tá aqui, não. Não estou achando. Depois eu vou comentar aqui. Eu li uma questão aqui, eu queria comentar com vocês e acabei esquecendo. Qual é? Tá. Então, alguma pergunta sobre essa questão da ironia e a intertextualidade? Alguma dúvida? Ah, tá aqui, olha só. Vamos lá. A pergunta número 10. Que relação o cronista estabelece entre perfis virtuais e heterônimos? Né? Heterônimos, eu falei para vocês, que são nomes diferentes, mas da mesma pessoa. Quando a pessoa cria vários nomes, né? Que é o caso do Fernando Pessoa, que ele criou vários nomes ali para ele, então tinha para cada segmento de texto que ele escrevia. Né? Então a gente nem tem conhecimento de todos. Um deles lá é o Fernando, o Álvaro Campos, que foi o que ele intitulou lá como autor, né, do poema Em Linha Reta, Álvaro Campos. Então assim, ele não colocava a cara dele, ele não colocava o nome dele. Então, isso é um heterônimo. Caraca, vou ter que fazer uma fono só para falar esse nome. E aí, ele aqui no livro pergunta qual a relação que tem entre perfis virtuais e heterônimos. São indivíduos que não correspondem a pessoas reais? São indivíduos que assumem personalidade de outras pessoas? O que vocês acham? Digam a mim. Aqui, professora, pode repetir, por favor? Qual a relação, aqui na 10, que o cronista estabelece entre perfis virtuais e heterônimos? Heterônimos, eu falei que são nomes, né, diferentes, mas da mesma pessoa. Quando você decide criar aí alguns, é como se você estivesse criando perfis, né, para escrever textos diferentes, que é o que o Fernando Pessoa fez. Para cada tipo de texto que ele escrevia, ele tinha um nome diferente. Ele não colocava o nome dele real. Então, aqui, pergunta, né? Qual é essa relação? São indivíduos que não correspondem a pessoas reais ou são indivíduos que assumem personalidade de outra pessoa? O que vocês acham? Olha só, perfis virtuais. Virtual é o real? Não. Virtual não é o real, né?
Então, é a letra A. Olha, são indivíduos que não correspondem a pessoas reais. Olha que interessante aqui, essa relação aí, né, de perfil virtual e heterônimos, que você percebe aí. As pessoas nas redes sociais, elas colocam ali a cara, é a dela, mas às vezes nem é dela, é Photoshop. Mas aí não é a mesma vida, né? É outra coisa, outro tipo de gente. Quando você vai conviver com a pessoa, você vê que é totalmente diferente. Então, na rede social, ela é uma e pessoalmente ela é outra. É isso aí também a crítica aí feita, tá? Qual a número 11 aqui para a gente poder fechar? Qual a intenção do cronista ao retomar o poema, né, que é o texto-fonte de Fernando Pessoa? Qual foi a intenção lá no Crônica em Linha Reta, que é a crítica lá da vida virtual, quando ele retoma, né, parte do texto do Fernando Pessoa? O que ele quer fazer com isso? Afirmar que pessoas antigas eram diferentes das de hoje, que possuem redes sociais? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Ironizar Fernando Pessoa e seus heterônimos, Daisy, por meio de paráfrase? Também não. Dizer que pessoas continuam as mesmas há mais de 100 anos? E aí? Sim, exatamente isso. Né? Dizer que as pessoas continuam as mesmas, fingindo, né? Se colocando uma capa, né? Enchendo a cara de... Quando eu digo encher a cara de maquiagem, eu quero dizer não literal, mas assim, no sentido conotativo, de que sempre estão preocupadas em... Querer a perfeição que não existe em ninguém. Exatamente, exatamente. Então, a letra C aí diz, né? Mostrar que as pessoas continuam as mesmas há mais de 100 anos. Né? Não muda. Sempre vai existir essa classe de pessoas aí que se preocupa demais em aparentar ser do que realmente ser. Então, assim, não quero dizer para vocês que a gente não tem que se preocupar com a nossa aparência. Nós temos que sim se preocupar com a nossa aparência. Mas quando a gente se preocupa com o que está dentro da gente, aí o que está dentro é demonstrado por fora, né? Que tem que vir de dentro para fora. E aí passa para fora. Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Em ser. A gente precisa mais se preocupar em ser do que em parecer ou em ter. Né? Tem muita gente que se preocupa em ter e não em ser. Beleza? Então, gente, ó, vou encerrar a aula por aqui. Foi um prazer. Essa aula vai ficar gravada lá no eClass. Façam as atividades. Não esqueça de fazer a atividade da página 26, lá do Almanac. Construir uma crônica reflexiva. Escolher o tema que você quiser. Siga o passo a passo. Na aula de quinta-feira da semana passada, eu coloquei o vídeo explicativo lá. É só lá assistir. Tá bom? Deixa eu interromper aqui. Deixa eu ler aqui. Tchau, até semana que vem. Um grande beijo a todos. Professora. Bom sábado. Para você também. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.